o princípio da sabedoria é adquirir sabedoria. Amados irmãos, sabemos que quem escreveu o livro de Provérbios foi Salomão. Sabemos que Salomão escreveu 3 livros da Bíblia: Cantares de Salomão, Provérbios e Eclesiastes. Sabemos que Salomão é conhecido como o homem mais sábio da terra que já houve na terra. E no ápice da sua sabedoria, escrevendo Provérbios, quase no final da sua vida, Salomão olha para toda a sua trajetória, para a trajetória de seus antepassados. E aqui Salomão está explicando, está relatando uma ocasião muito íntima que ele havia tido, uma experiência muito íntima que ele tinha tido com seu pai. Quem era pai de Salomão? Davi. Davi, ele tem um encontro com Salomão, e eu gostaria até de ler o versículo 1 do capítulo 4. Olha como Salomão escreve a experiência íntima dele com seu pai Davi. Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estais atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Olha o que Salomão está dizendo. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe. Salomão está falando de uma experiência que Davi havia o passado, quando ainda ele era tenro, pequeno. Então ele me ensinava e me dizia: retém ao teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. E aí prossegue do versículo que nós lemos no início. Salomão está contando uma das maiores experiências e melhores experiências que alguém pode ter. Davi, um homem segundo o coração de Deus, tinha agradado a Deus de tal forma que Deus era movido pelo coração de Davi. Ele era segundo o coração de Deus. Quem é segundo o coração de Deus habita na sombra do Onipotente. Quem habita na sombra do Onipotente, isso quer dizer que mora ou está guardado e protegido atrás de Deus. Porque como Deus, sendo o protetor, escudo, broquel, sombra do Onipotente, sendo movido pelo coração de Davi, porque Davi era segundo o coração de Deus. Davi adquirira tanta intimidade com Deus, que Deus havia lhe dado uma sabedoria de tal forma que ninguém poderia vencer Davi em uma guerra, em uma batalha, mesmo sendo ele um camponês. Como Davi, sendo um camponês, que fora criado no meio das ovelhas, dos rebanhos e das pastagens, adquire tanto entendimento e transfere o entendimento para Salomão, dizendo: Salomão, atenta para as minhas palavras. E parece que até Deus está falando neste capítulo que nós lemos. Não parece que é um homem falando, parece que é Deus falando, parece que é Deus orientando, parece que é Deus explanando para nós, para a igreja, aquilo que Davi estava explanando claramente para Salomão. Guarda o teu coração, Salomão. Se você deve guardar alguma coisa, guarda principalmente o seu coração. Porque em uma certa feita, Davi não havia guardado o seu coração. E Davi estava transferindo o conhecimento, as experiências que ele havia obtido com o passar dos anos, ao seu filho Salomão. E Davi diz: guarda o teu coração. Em outras palavras, Davi poderia estar dizendo assim: porque em uma certa feita eu não guardei o meu coração, e o diabo entrou por ele e quase destruiu a minha vida. Em outras palavras, Davi poderia estar dizendo: ele quase destruiu a minha vida, mas não conseguiu. Mas tem uma sequela que ficou perpetuamente no povo de Israel, por causa de eu não ter vigiado, de eu não ter vigilância e de eu não ter guardado o meu coração. Porque, vamos aí entender melhor, em uma certa feita eu estava, como Davi poderia estar falando no seu subconsciente, como que se guardar o seu coração, Salomão,
fosse o resumo dos pensamentos de Davi. Como que Davi estivesse pensando. Eu estava em uma certa feita, na sacada do prédio, em uma janela, e lá de cima eu vi uma mulher, e eu vi que ela era muito formosa, eu vi que ela era muito bonita, e naquele momento eu não guardei o meu coração. E quando nós não guardamos o nosso coração, o diabo entra e começa a pôr em prática o seu plano diabólico. E de repente Salomão sabe que a serva que ele havia visto pela janela era a mulher do seu melhor capitão, Urias, o heteu. Mas quando o diabo entra, ele entra sutilmente. Ele entra como que se não tivesse ninguém percebendo. Ele entra como que se não fosse nada perigoso, como que se não fosse nada, fosse uma coisa vã, que não tem significado nenhum. E Davi não guarda as portas do seu coração, muito pelo contrário, ele abre as portas do seu coração, e aí é na hora que o diabo entra e começa a desenvolver no coração de Davi um interesse, uma ganância, até mesmo uma perversidade, a fim de que com o tempo o desejo foi criando proporção, e com a proporção do desejo ele viu que valeria a pena correr o risco, e que muito além disso ele queria. O diabo entrou com um pezinho, com um sapatinho de algodão, e de repente o diabo estava como que com o controle da cabeça de Davi nas mãos. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Para você ficar com essa mulher, você vai ter que mandar seu soldado ir para a batalha. Davi manda o soldado para a batalha e concebe com a esposa de Urias, o heteu. Passando-se algum tempo, ele fica sabendo que a mulher havia ficado gestante. E ele temeu, porque seria descoberto a sua falcatrua. Seria descoberto o pior malefício que ele poderia ter feito na sua vida. Então ele trama a morte de Urias. Você está entendendo que um abismo vai puxando e vai trazendo outro, um pior que o outro, e a decadência vai se ampliando, vai se estabelecendo, e de repente podemos morrer, podemos matar, e podemos ferir muitas pessoas em nossa volta, porque nós, às vezes, podemos estar como Davi, pensando ou com falta de vigilância concernente às portas do nosso coração. Quando Davi abre as portas do seu coração, o diabo começa a desenrolar e a desenvolver o seu plano diabólico infernal. Tinha um propósito. O diabo não estava principalmente querendo atacar Davi. O diabo sabia que Davi era líder de um exército e do povo de Israel. Então o diabo parece até que está investindo contra uma vida, mas na verdade o diabo está investindo contra uma nação, por intermédio de uma vida. Ou seja, às vezes, amados irmãos, bate na porta dos nossos corações coisas que o diabo planta e que aos nossos olhos parece a melhor coisa a se fazer. Quantos de nós não somos tentados todos os dias? Todos nós sofremos tentações. Só que existe uma diferença entre sofrer tentação e de ceder à tentação. Porque quando somos tentados, nós não concebemos o pecado, ou seja, não é pecado ser tentado. O pecado é ceder às tentações. Todo tempo somos bombardeados por tentações, mas em todo tempo, se nós seguirmos o exemplo que Davi está orientando Salomão a fazer, nós teremos êxito na nossa vida.
Porque Davi disse a Salomão: Salomão, se tem uma coisa que você deve guardar, guarda as portas do seu coração. Porque, em outras palavras, eu fracassei. Eu não guardei as portas do meu coração. E o inferno se instalou na minha vida, tentando destruir a minha vida. E por causa deste pecado, vamos abreviar, lá vem Deus e fala: agora é hora de você acertar as contas comigo. Porque tem muitas pessoas que já estão acostumadas a fazer coisas que desagradam a Deus, porque parece que nada acontece, não tem uma consequência. Mas existe uma hora que a longanimidade de Deus, a benignidade de Deus, aonde muitas pessoas dizem Deus é amor, mas a Bíblia diz também que Deus, ele é fogo e fogo consumidor. E a Bíblia diz assim: aqueles que muito é dado, muito mais também será cobrado. Ou seja, existe uma hora que Deus nos chama para uma prestação de contas. E às vezes, esta prestação de contas é algo que nós não esperávamos. Isso pode vir através de uma enfermidade incurável. Isso pode vir através de um câncer. Isto pode vir através de uma cadeira de rodas. Isto pode vir através de coisas tremendas. Porque chega uma hora que Deus dá corda, dá corda, dá corda, dá corda, e a pessoa vai. Tem uma hora que Deus puxa a corda e fala: agora eu preciso prestar contas com você. Porque Deus é o quê? Longânimo, benigno. Deus dá oportunidade, Deus dá chance. Deus, em outras palavras, diz: eu vou te deixar para ver até onde você vai, porque eu queria que você andasse nos meus caminhos, mas você prefere ficar titubeando, vagueando pelos dois caminhos, no mundo e na igreja, no mundo e na minha presença, servindo a Deus e ao diabo, servindo ao inferno e aos príncipes dos anjos. Aí chega uma hora que Deus fala: agora é hora de você entrar no prumo, diante da minha presença. Aí é a hora que dói. Aí é a hora que às vezes, meu amado irmão, acontece alguma coisa com um dos nossos e nós sofremos, porque nós não queremos que a pessoa que nós amamos, gostamos, nossos irmãos, passe por uma situação difícil. Mas Deus sabe como tratar, a hora de tratar, e ninguém melhor que Ele. Às vezes, meus amados irmãos, nós queremos ter o lugar de Deus. Às vezes nós queremos olhar para uma pessoa que está fazendo isto ou aquilo, ou não está se portando como eu me porto, ou como eu queria que a pessoa se portasse. E aí nós pensamos assim: deveria acontecer isso. Fulano está fazendo isso, deveria fazer isso, deveria acontecer isso, deveria, e daí vai, nós assumindo o lugar e a posição de Deus, posição de juiz, posição de julgar, posição de apontar, posição de caluniar e até mesmo de inventar as coisas. Sabe por que isto acontece? Porque a Bíblia diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, ou seja, Deus nos criou com seus aspectos, mas Deus não deu a sua glória, a sua honra e o seu poderio a nós. Mas às vezes nós não guardamos as portas dos nossos corações e nós queremos fazer justiça. E a Bíblia diz que um dos firmamentos do trono de Deus é justiça. O nosso Deus é Deus de justiça e sabe o tempo certo de fazer a justiça. Enquanto nós estamos, às vezes, assumindo a posição de Deus e julgando, apontando, nós deveríamos ocupar a nossa posição, guardar a porta do nosso coração e lutar pela nossa salvação, porque a salvação é individual. Ou seja, quando nós perdemos tempo cuidando, olhando, reparando a vida dos outros, nós perdemos o foco, perdemos a visão e o objetivo, porque estamos olhando para os lados. Precisamos olhar para o alto, a Jesus, autor e consumador da nossa fé.
Quando nós olhamos para Jesus, irmãos, fica tão mais fácil servir a Deus. Porque quando nós olhamos para Jesus, entregamos tudo nas mãos dele e caminhamos com ele, ele anda conosco e ele não nos deixa nunca desamparado e nunca nos deixa só. É muito mais fácil vencer com Jesus do que vencer sozinho. Aí quando Jesus está tratando, fazendo isso ou aquilo, é a hora que a giripoca pia. E quando isso aconteceu na vida de Davi, veio uma consequência tremenda, não somente para ele, mas para toda a descendência de Israel. Deus fez algumas opções a Davi. Davi, é hora de prestar contas. Você quer que eu faça o quê? Que eu destrua? Que eu acabe? Que eu faça alguma coisa? Davi dá uma esquivada, conhecia Deus, e diz: é melhor que eu caia nas tuas mãos, do que cair nas mãos dos homens. Aí Deus fala: mas espera aí, tudo bem, eu vou colocar você na minha mão, mas vai ter uma consequência. Por causa do seu pecado, nunca mais a espada apartará do teu povo. Sabe por que não há paz em Israel? E sabe por que nunca haverá paz em Israel? Porque Deus disse que nunca mais a espada apartaria ou sairia do meio do povo de Israel. Um dos piores povos, irmãos, são os judeus. Eu conheço muitos pastores que foram em Israel. E se você perguntar como é os judeus, como eles se comportam, eles falam assim: eles se comportam como animais. Porque está todo mundo andando, de repente um gruda na barba do outro e começa a se rolar no chão. Porque um não consegue olhar para a cara do outro. E não tem meias palavras. O que você está me olhando? Não, ele já pula na barba e quem consegue tirar a barba da mão do outro? E um começa a espancar o outro, diz que isso é corriqueiro, é no meio do povo judeu. Aí, você está vendo a grande ameaça da guerra que a Palestina está fazendo contra Israel. Por quê? Porque Deus disse que a espada, ou seja, a desavença, nunca mais sairia do povo de Israel por causa do pecado do seu ancestral Davi. Ou seja, Davi está dizendo: se você deve guardar uma coisa, meu amado irmão, guarda o seu coração, porque senão pode acontecer com você o que aconteceu comigo. Porque senão pode acontecer com você o que aconteceu com a minha descendência. Porque senão pode acontecer com o seu povo o que aconteceu com o meu povo, por causa da minha iniquidade, por causa do meu pecado, por causa que eu não guardei as portas do meu coração. E aí Davi está falando para Salomão: Salomão, você ainda é tenro, você ainda é novo, você ainda é pequeno, mas eu preciso te explicar algumas coisas, para que você não passe as coisas que eu passei. E aí, lá vem Salomão falando, Davi falando a Salomão: o princípio da sabedoria é adquirir sabedoria. Sim, com tudo o que possuís, adquire sabedoria. Ou seja, aonde está a sabedoria? Salomão, por que Salomão, quando Deus perguntou o que ele queria que Deus fizesse com ele, ele pediu sabedoria? Porque o seu pai Davi havia lhe orientado. E Davi instruiu Salomão de uma forma tão poderosa, que uma das coisas que Salomão ouviu de Davi, ele disse assim: Salomão, se eu quero uma coisa de você, a primeira coisa que eu quero de você, você tem que ser homem. Em outras palavras, Davi está dizendo para Salomão: Salomão, você tem que honrar as calças que você veste, você tem que honrar as palavras que você fala, você tem que honrar tudo aquilo que está ao seu alcance. Se é a primeira coisa que eu lhe peço, seja homem. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque Salomão está recebendo esta orientação de Davi, Davi pedindo a Salomão: seja homem. Ou seja, seja uma pessoa de caráter, seja uma pessoa de hombridade, seja um homem fiel, porque eu não fui fiel e teve consequência, porque eu deixei de cumprir a minha palavra com Deus, traí a confiança de Deus, e houve uma grande consequência com toda a minha descendência. Ou seja, Deus está orientando Davi,
Davi aprende na lida, no sofrimento, no erro, e depois de escalavrado, ele passa para Davi. Em outras palavras, aliás, Davi passa para Salomão. Em outras palavras, nós precisamos, amados irmãos, extrair experiências disso. Por exemplo, não vou nem entrar nesse detalhe, outra coisa. Nós vemos pessoas fazendo coisas erradas. Nós vemos pessoas fazendo coisas horríveis. E nós vemos as consequências que estas pessoas têm. Se nós agirmos como Salomão, aprender com as experiências dos outros, nós não cairemos no mesmo buraco. O pior é quando nós não aprendemos com a experiência dos outros, erramos, quebramos a cara e mesmo assim nós não aprendemos com a experiência que nós passamos. O que tem mais acontecido é isso, irmãos. Pessoas que fazem o erro e de repente sofrem um preço tão tremendo e passa-se um tempo, comete o mesmo erro de novo. Mas chega uma hora que Deus chama para a prestação de contas. Aí é a hora que o negócio fica arrochado. E Salomão está recebendo a instrução de Davi, dizendo: Salomão, não precisa passar pelos erros que eu passei. Não precisa sofrer as consequências que eu passei pelos meus erros. Guarda a porta do seu coração, Salomão. Se você precisa guardar alguma coisa, guarda o seu coração. E ele continua dizendo: antes do guarda o seu coração, desvia dos malfeitores, desvia do ímpio, desvia dos perversos, desvia, porque o perverso não consegue dormir enquanto não pratica uma perversidade. Sai da roda deles, passa de largo deles, não anda junto deles, não se assente com eles. Em outras palavras, Davi está dizendo a Salomão: Salomão, nem abra a sua boca para conversar com eles, corta de largo, passa longe dos ímpios. Porque Salomão não tinha a experiência que Davi tinha. Salomão ainda era tenro. Ou seja, se Salomão entrasse no meio dos ímpios, ele correria o risco de se tornar um ímpio. Tem um irmão, um homem que é marido de uma irmã, e um pastor disse que queria ir com ele pescar. Aí ele disse assim: você é pastor? Eu sou alcoólatra. Vou levar caixa de cerveja. Vamos apostar. Ou você vai voltar bebendo cerveja, ou então eu vou voltar com a Bíblia. Ou seja, olha o que o diabo colocou no coração do homem, que ele iria corromper o homem de Deus e que iria fazer a conversão dele para o mal. Você vai se converter e vai sair com uma latinha na mão. Olha o desafio do diabo contra o homem de Deus. E amados irmãos, tem pessoas que não estão preparadas para andar com pessoas más. Tem pessoas que não estão preparadas para lidar com certo tipo de problemas. Tem pessoa que sofria de um certo tipo de problema, está na casa de Deus, está se libertando e de repente ele recebe uma proposta de andar com o mesmo povo que pratica as mesmas obras que ele praticava. Se ele for lá, será a maior tendência, sofrerá uma grande tendência de praticar, cair no mesmo erro e fracassar novamente. E eu poderia citar muitos exemplos, mas não vou citar por causa do tempo, de pessoas que sofreram e que afrontaram. Por exemplo, tinha um homem que quando era do mundo era homossexual. Depois aceitou Jesus, foi livre do mal, se casou, tinha 2 filhos, 14 anos de igreja. Aí ele passou numa rua onde é cheio de homossexuais. Aí o que o capeta falou no coração dele? Essas almas aí precisam de salvação, vai lá evangelizar. Parecia Deus falando. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e conhecê-la, porque muitas vezes é o diabo falando e nós pensamos que é Deus. Aí ele começou: de madrugada é melhor, que lá está cheio. Aí eu vou panfletar todo mundo e todo mundo vai ser alcançado como eu fui. Não guardou as portas do seu coração. E começou a ir, e ele chegou em mim uma vez e falou: vamos lá, rapaz, você não tem coragem não de andar de madrugada? Eu falei: rapaz, eu não vou entrar no meio desse mundo não.
Eu não quero nem saber. Eu vou pegar e entrar no meio desse tipo de problema, sabendo que eu tenho pouco tempo que estou na igreja. Isso foi no começo da minha conversão. Ele disse, então você não tem coragem, você não é homem de Deus não. E foi. De repente aquele homem nem foi mais na igreja. A mulher dele ia, os 2 filhinhos iam. Aí ele chegou diante do pastor, pegou a credencial e entregou para o pastor. E disse assim, pastor, a partir de hoje eu não sou mais obreiro da igreja, porque eu vou voltar a fazer as mesmas coisas que eu praticava no passado. Aí o que aconteceu? Separou da esposa, largou a família, largou a igreja, largou o ministério e mudou para umas 3 quadras acima, aliás, abaixo da casa da mulher. Aí a mulher passava para ir para a igreja com as 2 criancinhas dele, olhava lá dentro da casa, estava a maior gritaria, um monte de homossexual. Ou seja, guardamos a porta dos nossos corações, guardamos os nossos pés, guardamos as nossas visões, guardamos os nossos entendimentos, porque Deus quer que nós prossigamos a crescer no conhecimento, porque o princípio da sabedoria é adquirir sabedoria, e a sabedoria que precisamos adquirir está aqui na palavra do nosso Deus. O nosso Deus tem esta palavra para nos orientar, o nosso Deus tem esta palavra para nos estruturar, o nosso Deus tem esta palavra para nos levantar, capacitar e nos deixar inabaláveis. Pode vir demônio, potestade, pode vir olho gordo, avareza, pode vir macumbaria, pode vir tudo, nada vai lhe acontecer, porque mal algum te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido.